TV Conexões apresenta Descomplique, comigo, Vina Queiroz, o programa mais completo da educação baiana. Oferecimento, Governo do Estado da Bahia. Nesse quadro, eu vou responder as suas perguntas. Vina Responde. Sabe aquela dúvida que você sempre teve e ninguém nunca respondeu? Eu sempre respondo todas as perguntas que vocês deixam lá na minha caixinha. Vem comigo! Chegou a hora do quadro Vina Responde. Aquele momento que é só seu e meu. Você vai me perguntar e eu vou responder com muito carinho. E se você não souber a resposta, não se preocupe. Eu convido alguém para vir aqui, mas você não vai ficar sem a sua resposta. Toda semana, lá na TV Conexões, tem uma caixinha de pergunta. Vá lá e deixe a sua dúvida, porque nós vamos responder da melhor forma. E hoje, a nossa primeira pergunta, ela veio em vídeo. Vamos ouvir o que a aluna quer saber. Professora Vina, como faço para termos boas ideias para fazer uma boa redação? Querendo saber de redação? Vem pra cá que eu vou te ajudar. Boas ideias na redação. Gente, tem uma frase que eu gosto demais, que é: você não é uma folha em branco. Você estudou durante 12 anos. Chegou o seu momento de brocar no Enem. E quando você pega a prova e que tem uma redação e você fala: meu Deus, eu não sei nada do tema. Por que isso acontece? Qual o motivo? Você perdeu 12 anos na escola e não lembra de nada que você estudou? Claro que você lembra. O seu cérebro está cheinho de informações. Você precisa somente organizá-lo. E como fazer isso, professora? Tendo intencionalidade. E o que é intencionalidade? Tudo que você vê, ouvir ou falar, você tem que observar e verificar como usar de forma certeira na redação do Enem. Por exemplo, você vai passando à frente da sua TV e tem uma informação do jornal. E está dizendo que 11,4 milhões de brasileiros são analfabetos. Quando você ouve essa informação, ela já serve para você pensar em colocá-la como repertório em sua redação. Então, para você ter citações, repertório, é necessário que você leia, que você ouça, que você assista com intencionalidade. Tudo aquilo que você ver a partir de agora, tudo aquilo que você lê, você começa a se perguntar: faça aquilo que eu ensinei. A PPS, Pergunta Poderosa de Sabedoria. O que eu posso retirar dessa informação como um problema social que eu possa colocar na minha redação do Enem ou de vestibulares? É muito simples, minha gente. É só você ler, ouvir, assistir e ter intencionalidade. Consequentemente, você vai aprender e vai saber e ter muitos repertórios para colocar na sua redação. Espero que você tenha gostado da resposta e utilize essas dicas. Vamos responder mais uma pergunta. Vou colocar o vídeo aqui e saber o que a aluna tem a perguntar. Vamos ouvir? Professora Vina, você poderia sugerir uma citação relevante sobre o meio ambiente para a nossa redação? Meio ambiente. Gente, sabia que essa é a minha aposta para o Enem desse ano em redação? Por quê, Pro? Tem mais de 10 anos que não caiu um macrotema meio ambiente. Então, esse ano, eu estou apostando nesse tema, uma vez que, durante aí 4 anos consecutivos, nós tivemos temas que trataram sobre o que? Inclusão. E meio ambiente, o que você pode citar? Tem um filme, um desenho animado, o Ali, que é muito bom, que vale muito a pena assistir. E eu gosto muito também da Constituição Federal, né? O artigo 225 da Constituição garante a todos viver num ambiente, num meio ambiente ou num ambiente ecologicamente saudável. Então, qualquer tema que venha trazer a questão ambiental, você pode, sem medo de errar, colocar lá a Constituição Federal, que você vai se dar muito bem. O repertório vai sim ser legitimado, com certeza vai ser produtivo e vai ser pertinente. Chegando mais uma pergunta, vamos ver o que esse lindo quer saber. Professora Vina, o que é que caracteriza um projeto de um texto? Que maravilha! Adorei essa pergunta.
projeto de texto. Gente, nas minhas aulas de redação, eu explico direitinho o que você precisa fazer para compreender o que tem que ter ali no seu texto. E um projeto de texto é um projeto da sua estrutura. Muitas pessoas acreditam que somente escrever bem já vai fazer você tirar aquele notão. E aí eu tenho uma informação para te dar. Não basta saber escrever bem. Quando corretora de redação do Enem, eu ficava muito triste quando eu pegava um texto maravilhoso e ele não tinha um projeto de texto. Ele não tinha sido estruturado de uma forma linear. Então, ele começava e daqui a pouco o aluno tinha mais conhecimento, ele colocava no outro parágrafo e com isso ficava muito extenso e sem esse linear. E aí, não tem fluidez na leitura. O projeto de texto são as teses. A tese 1 e 2, que são argumentos que vai fortalecer o tema e que você vai debater durante toda a sua redação. Então, no primeiro momento, você apresenta esse projeto de texto logo na introdução. No desenvolvimento 1, você vai falar sobre a tese 1. No desenvolvimento 2, vai falar sobre a tese 2. E lá na conclusão, você vai fechar dando a solução para as duas teses que você colocou. Como vocês podem perceber, isso é um projeto bem organizadinho, bem estruturado. Início, meio e fim. A nossa vida é assim também, né? Tudo precisa ser projetado para que se construa de forma efetiva. Isso aí, minha gente. Finalizamos aqui mais um quadro Vina Responde. Foi um prazer responder as suas perguntas e deixe aí o que você precisa saber para o próximo programa. Voltamos agora com o quadro A Hora do Enem. E hoje eu tenho o prazer de ter aqui conosco o professor William Oliveira. Ele é especialista em biologia e sabe tudo de TRI. Vem pra cá, professor William! Prazer vir, né? Obrigado pelo convite, obrigado à TV Conexões pelo convite. Professor William, um prazer estar aqui. Me fala um pouquinho de você, de onde você veio e sua experiência, né, com biologia, principalmente no ensino médio. Eu sou professor da rede estadual, sou professor de biologia e venho trabalhando já há algum tempo também com pré-vestibular, né, ajudando aí alguns estudantes aí, principalmente estudantes que vêm da rede pública a ingressar na universidade através de estratégias, né, adequadas de estudo. A gente está aí tendo bons resultados nos últimos anos. Professor, o que assusta os alunos atualmente é ciências da natureza, que é composta de química, física e biologia. Eles falam, professora, eu consigo aprender história, geografia, filosofia, sociologia, mas na hora que chega em ciências da natureza, meu Deus, não dou conta. E a gente sabe que tem a TRI, que é a teoria de resposta ao item, que faz com que o aluno consiga levar sua nota e, com isso, ele possa galgar e aumentar a sua média. O que você pode nos ensinar e contribuir com seus conhecimentos e sua experiência sobre essa teoria? E como ela pode ser inserida dentro de ciências da natureza? Isso não é só impressão dos alunos, não, né? É a área que tem notas menores, né? A hora que você pega as notas do Enem ali, você vê na área de ciências da natureza notas relativamente baixas em relação às demais, né? Só que é uma área que você pode se destacar. Seu diferencial no Enem ali tem que ser realmente na dificuldade da maioria. Tanto ciências da natureza como matemática são áreas que você deve ficar bem atento, né? Tanto humanas como linguagens, o pessoal realmente tem uma média boa ali de acertos. Mas se você quer se destacar no Enem, você tem que priorizar essas disciplinas da área das ciências da natureza também, né? Na área de ciências da natureza a gente tem física, como você disse, química e biologia. O que muita gente não sabe é que essas áreas aí, que englobam essas 45 questões aí, uma área ela vai ter mais peso que a outra, né? Às vezes parece que eu estou puxando sardinha para a área de biologia, mas não, né? Se você analisar o TRI, né, a teoria de resposta ao item, você tem que pensar, eu falo sempre com os alunos, você tem que ir com a manada, né? É importante você ir com um grupo. Se o grupo vai tudo ali naquela letra A, você tem que ir pelaquela letra A ali. Se você acertar aquela questão, ela vai acabar
tendo um valor maior, né? Então a gente entende como o TRI, que aquelas questões fáceis, ela tem uma pontuação maior, as questões médias ali, ela tem uma pontuação meio termo, e aquelas questões muito difíceis, elas têm uma pontuação baixa, né? E para falar de biologia, né, não é puxar sardinha como eu disse, a gente tem muitas questões de biologia que são do nosso dia a dia. Então é uma área que as questões fáceis, elas estão lá. Eu não falo isso sem base nenhuma. O Enem liberou nos últimos anos os microdados, né? Desde 2021, se eu não me engano, 2020, 2021, ele já libera. Então a gente já sabe ali a pontuação de cada questão, depois que realiza a prova, né? Só para vocês entenderem aqui no TRI, pode ser que uma questão ela valha 2, 3 vezes mais do que a outra, porque a maioria acertou ela. Então essa é a questão que você tem que acertar. E essas questões, na maioria, são de biologia. Tem estudos, né, que caracteriza ali. Geralmente tem 15 questões fáceis em ciências da natureza, 15 médias e 15 difíceis. Essas 15 fáceis, elas correspondem ali, vamos pensar ali, o pessoal alcança de ciências da natureza nota máxima ali em torno dos 900, né, um pouco menos, geralmente. Então dá para tirar mais de 600 pontos acertando só essas 15 fáceis. Dessas 15 fáceis, geralmente 8 são de biologia, de acordo com os microdados dos últimos anos. Então é uma área que a gente tem que focar nela, né? Não dá, é claro, para poder desprezar, principalmente os conceitos básicos de física e química, mas é necessário priorizar, sem dúvida, se tratando de TRI, a biologia. Outra informação interessante é pensar também que biologia os alunos conseguem ver no Fundamental 1, no Fundamental 2, né, com ciências, sim, e no ensino médio. E química e física, que compõem ciências da natureza, é só no ensino médio, né, no último ano do ensino fundamental e no ensino médio. Com isso, minha gente, quando o professor dá a dica de você focar em biologia, entender o que é questão básica, o que é questão operacional, o que é questão global, para que você possa, pelo menos, responder as 8 questões básicas em biologia, você vai alavancar a sua nota e, consequentemente, a sua média. E, professor, como é que o aluno pode fazer essa identificação? Como identificar uma questão de biologia que seja fácil a partir do enunciado? Como é que funciona? Pronto, quando você pegar a prova do Enem, é importante que tenha uma visão geral, né? Que você faça uma varredura das questões ali e vai anotando ali. É um B nas de biologia, um Q nas de química, um F nas de física, porque cada questão, cada área tem os conceitos básicos, né? Eu aconselharia você responder essas de biologia primeiro, depois partir para química e por último em física, que é a área que normalmente no TRI fica com as questões com a pontuação baixa, né? Que são questões difíceis. Não que vai ter todas de física vai ser difícil, todas de química vão ser difíceis, mas é necessário inicialmente dar uma olhada na prova geral, anotar essas questões, responder questões com enunciados curtos e também alternativas curtas. O pessoal geralmente costuma acertar essas questões, então você tem que ficar atento a essas questões curtas, com enunciados básicos, às vezes só com a palavra ali, e aí responder essas questões. Tem que fazer aquele espelho ali, aquela varredura geral da prova, porque pode ser que você tenha uma questão lá na questão número 44, né, que ela seja bem fácil e não deu tempo de você responder. Então é melhor fazer isso do que começar de questão por questão. Então a dica é: você precisa pegar a prova, olhar ciências da natureza, classificar as questões: química, física, biologia. Após isso, responda todas de biologia. Depois que você respondeu de biologia, com certeza você vai ter acertado umas 8. Aquelas 8 fáceis. Não é isso, professor? Sim. É sempre importante lembrar que isso é de acordo com os microdados que o Enem está liberando, né, dos últimos anos aí. Se vocês pesquisarem, vocês vão ter aí um arquivo com esses dados e vai encontrar nessas questões de biologia. E é claro, gente, que a gente precisa chegar na prova, não dá para ir para a prova só com técnica, tem que ir com estudo também, né? As técnicas elas vão ajudar a alavancar a sua nota, mas tem que estudar também, tem que ter pelo menos a noção dos conceitos básicos. Tem conceito que tem que chegar no Enem
você dominando. Às vezes não é necessário aquele aprofundamento de um determinado conteúdo, né? Vou dar um exemplo de um conteúdo aqui que é considerado difícil, né? De biologia, respiração celular, né? A gente pensar em respiração celular quando cai uma questão, a do Enem passado caiu, né? Então foi uma questão que a maioria dos alunos errou. Então a pontuação dela foi baixa, né? Se você acertou ela ali por chute, você pontuou muito pouco nessa questão. Maravilha. E todos os anos a gente sabe que tem um levantamento mais recorrentes. São as questões que eles utilizam de assuntos que todos os anos estão lá. E você pode dar a dica de pelo menos 4 a 5 assuntos que não pode faltar na lista de estudo de quem vai começar agora, por exemplo? Sim, né? A gente tem que pensar no Enem como ainda uma prova. Ela modificou nos últimos anos assim, para uma prova mais conteudista, né? Eu falo que a prova de biologia do Enem era parecida com a prova de ecologia, mas não, hoje ela está bem ampla, ela aborda diversos conteúdos de uma área muito grande, né? Mas tem conteúdos ali que eles têm uma recorrência, todos os anos aparecem ali. A ecologia ainda está ali no topo, né? Mas mais com conceituação. Antes vinha muito com questões interpretativas, né? A gente ainda, nesses anos aí, está aparecendo muita questão de botânica, é um segundo assunto que deve ser abordado. A questão de botânica está virando rotina no Enem, né? Todo ano tem uma questão de planta, os alunos não gostam, mas é importante ali saber classificar cada um dos grupos de planta ali e diferenciar um do outro, né? Outro assunto que vem aparecendo aí, que é a parte de fisiologia humana, que muitas vezes vem relacionada a um tipo de problema de saúde, né? Às vezes pode vir aí um problema, uma doença, né, do sistema digestório, que é um sistema muito comum de aparecer, né? Eu acredito que um terceiro assunto aí de pensar é a de fisiologia humana. Não dá para descartar ali a parte de citologia, né? Biologia celular, eu acredito que tem que estar ali na sua rotina de estudos. Organelas citoplasmáticas, né? Pensar ali também de transportes, tudo isso aí tem que estar. E também genética, né? A genética do Enem, ela é uma genética, acredito que até mais simples do que você estuda no ensino médio, porque ela cobra muito conceito. Ali, primeira lei de Mendel no máximo, não vem aquela questão de muito cálculo no Enem para a genética, mas vem os conceitos básicos ali que você precisa. Pega a lista de conceitos básicos ali e aprende eles, né? Aprende todos aqueles conceitos que vai ajudar bastante na sua prova. Maravilha! E faltando agora 6 meses para o Enem, né? Qual a sua dica para montar um cronograma de estudo eficiente? Falar em cronograma de estudo, a gente tem que pensar em algo que é individual, né? Cada um vai ter o seu cronograma de estudo, de acordo com a sua atual situação. Hoje eu estou no ensino parcial, meio turno eu estou na escola, meio turno eu estou livre, vai ser um cronograma. Estou no integral, vou ter que pensar aí em outro tipo de cronograma. Sair do ensino médio é outro cronograma, mas em qualquer um desses cronogramas a gente tem que pensar em rotina, em um cronograma que se adeque à sua rotina, que você não deixe de fazer o seu básico também, sua atividade física, pensar em uma alimentação adequada, que é importante também, mas pensem em um cronograma que contemple esses conteúdos. Liste aqui, eu listei 5 aqui anteriormente de biologia, liste os de química, liste os de física, das demais disciplinas e priorize-os, né, de acordo com o tempo que você tem, sempre com a ajuda do seu professor lá da escola ou então de outro professor que você conheça, né? Excelente. Professor, TV Conexões agradece a sua presença, as suas dicas foram preciosas, com certeza você que está aí nos assistindo vai utilizar dessas dicas e fazer o seu cronograma certinho, estudando aquilo que mais é cobrado e aquilo que também tem maior peso na TRI. Gratidão pela sua presença e muito obrigada. Eu que agradeço a participação aqui, é importante estar podendo contribuir com outros alunos aí a nível de Bahia, né, talvez até Brasil, né? Muito obrigado. Finalizamos aqui mais um quadro A Hora do Enem. Vamos para o intervalo e logo após voltaremos com Conexões Literárias. Quem abre portas e caminhos chega junto com você. Quem cuida com todo carinho pra fazer todo mundo crescer.
Quem respeita as diferenças, suas raízes, suas crenças, dá futuro pra semente, sua terra, sua gente. Quem é parceiro e se importa com você, quem joga duro pra fazer a Bahia avançar, quem chega junto ao seu lado segue em frente. É governo presente, é futuro pra gente. Quem chega junto pra Bahia ir em frente, é governo presente, é futuro pra gente. Bahia, governo presente, futuro pra gente. O Conexões Literárias de hoje vem cumprir o que a gente já havia prometido. Vamos trazer o professor Rogério Soares. E hoje ele não vai nos falar e nos contar o que é conto. Ele vai contar um conto. Venha para cá, professor Rogério. Professor, seja bem-vindo. No último programa, no último quadro, falamos o que era conto. Você nos instigou, mostrou a conexão entre os contos regionais, os contos antigos e a literatura. Trouxe aí várias possibilidades de leituras a partir do conto e nos ensinou muito. Confesso para você, professor, que eu aprendi demais naquela aula. Nunca tinha pensado em Chicó da forma que você trouxe. Foi uma recontextualização do texto para mim. Hoje, professor, como você já havia dito e eu havia lhe pedido, né, solicitado, para vir contar para nós alguns contos. E eu deixo à sua disposição para que você traga aqui contos que você recolheu, conto que você se deliciou e que nossos alunos e a nossa plateia deseja também conhecer. Poxa vida, muito obrigado pela oportunidade. Eu adoro essas histórias. Lembra-se do professor José Mindley, grande bibliófilo, talvez o maior bibliófilo brasileiro. Ele dizia uma frase que era fascinante: não faço nada sem alegria. E eu só estudo os contos e pesquiso os contos porque sou movido pela alegria de ouvir essas histórias. E ouvi inúmeras histórias tradicionais dos narradores sertanejos. A região do sertão produtivo, da região da Bahia, é um viveiro de grandes narradores. E, em particular, eu gosto de um gênero dos contos. São vários os tipos de gênero, né? São contos de animais, contos maravilhosos, contos religiosos, contos realísticos, facécias e anedotas e contos de nunca acabam. Mas tem uma particularidade de um conto em particular, que são os chamados contos religiosos. Não sei qual a razão, mas eu tenho grande predileção por esses contos. Gostaria, então, de contar um desses contos religiosos que eu ouvi de um senhor chamado José Pedro. É um senhor que vive na comunidade de remanescentes quilombolas de Sambaíba, na região de Caetité. Ele tem 95 anos, vive sozinho numa casa de pau a pique, muito simplesinha, mas é de uma sabedoria incrível. Eu passei uma tarde inteira com ele, ouvindo inúmeras histórias. E uma em particular me cativou muito. Ele então contou a história de um negro, que tudo que esse negro fazia, ele dizia Deus e mais nada. Para qualquer coisa que esse negro fosse fazer, ele dizia Deus e mais nada. Mas tinha um rei. Naquela ocasião vivia um rei. E o rei se engasturou com aquilo. Você acredita? O rei disse, não, está errado. Esse negro não pode dizer isso não. Ele tem que dizer Deus, rei e mais nada. Mas não tinha quem fizesse o negro dizer Deus, rei e mais nada. Tudo que o negro fosse fazer, ele dizia Deus e mais nada. Então o rei foi no seu palácio, no seu tesouro, e pegou lá, vira um anel. Mandou gravar o seu nome, o nome do rei, dentro do anel, e foi até a casa do negro. Chegou lá e disse, ô negro, ô majestade, que grande honra receber o senhor por aqui, Deus e mais nada. Ô negro, eu trouxe um anel aqui para você, do meu palácio, uma joia, para deixar aqui com você, com voga de 1 ano, você deve me devolver. Ah, majestade, que grande honra, Deus e mais nada, guardar uma joia de sua majestade, Deus e mais nada. O rei furioso com aquilo, né? Tem outra coisa, nego, eu gravei o meu nome dentro do anel, tá vendo? E fui lá e mostrou ao nego.
que olhou atentamente e viu o nome do rei e disse: meu Deus, Deus e mais nada, é verdade, está o nome da vossa majestade dentro do anel. Então, nego, pega o anel, guarde. E lembre-se, com voga de 1 ano você deve me devolver. E se não devolver, depois de 1 ano, eu vou arrancar a sua cabeça. Ah, majestade, Deus e mais nada, Deus não vai permitir uma coisa como essa. O nego então pegou o anel de sua majestade e guardou em sua camarinha. Os dias foram passando, as semanas foram passando, os meses foram passando e perto, Virna, de completar 1 ano, o rei então resolveu contratar como é que eu poderia dizer, um mão leve que existia na região. Contratar essa pessoa para que fosse até a casa do nego e roubasse o anel. O rei então contratou a tal pessoa que foi até a casa do nego, fingindo-se de um mendicante. Ô de casa, o nego, Deus e mais nada, o que é, meu filho? Senhor, eu estou andando pela região, gostaria de pedir pousada ao senhor só para dormir hoje aqui, amanhã eu sigo minha viagem. O nego, como era muito bondoso, disse: Deus e mais nada, minha casa é pobre, mas onde tem para 2, tem para 3. Pode entrar, meu filho. Deu abrigo à pessoa. E essa pessoa, o ladrão, procurando, encontrou, Vina, a joia do rei na camarinha do nego. Pegou o anel escondido, sem que o nego percebesse, guardou dentro do bolso, dormiu na casa do nego e no dia seguinte agradeceu a hospitalidade ao nego e saiu correndo para o palácio do rei. Quando chegou lá, disse: majestade, eis aqui o anel do senhor. O rei foi lá, olhou, é meu mesmo, tem meu nome. É hoje que eu acabo com a vida desse nego. O rei pegou o anel. Atrás do seu palácio tinha uma janela. Ele pegou o anel e atirou o anel pela janela, que caiu num rio que cruzava o palácio do rei. O rei disse: é hoje que eu arranco a cabeça desse nego, e ele vai parar hoje de dizer essa história, Deus e mais nada, já que ele não quer dizer Deus, rei e mais nada. O rei imediatamente mandou chamar os seus guardas: vai lá à casa do nego e diga a ele que amanhã vence o prazo de 1 ano, que ele venha aqui com o meu anel, porque senão eu vou arrancar a cabeça dele. Os guardas então correram até lá, a casa do nego, bateram nela. Oh, os guardas de sua majestade, Deus e mais nada, que honra receber vocês aqui. Nego, o rei mandou que você pegasse o anel, que venceu-se o prazo de 1 ano, e amanhã fosse lá devolver. O nego, que não sabia que o anel tinha sido roubado, disse: Deus e mais nada, diga a sua majestade que amanhã mesmo eu vou lá entregar esse anel. Os guardas então foram embora. O nego chegou na camarinha. Deus e mais nada, mulher. O anel de sua majestade sumiu. E agora? Deus e mais nada. Mas se é da vontade de Deus, mulher, o que é que eu posso fazer, né? Mulher, faça o seguinte, mate uma galinha, arranca o fígado dela, que eu vou no rio pescar. Já que eu vou morrer, a última coisa que eu quero é comer um peixe. A mulher matou a galinha, tirou o fígado, o nego então foi pro rio pescar. Vina, você não imagina. Ele chegou no rio, jogou o anzol, e no primeiro instante, um peixe deu uma fisgada. Ele puxou. Quando ele puxou, veio um douradão, um peixe desse tamanho. A coisa mais linda do mundo. O nego, muito feliz, correu para casa e entregou o peixe à mulher. A mulher pegou o peixe, meteu a faca na barriga dele e abriu. Quando a mulher abriu a barriga do peixe, o que é que estava dentro da barriga do peixe? Mulher de Deus, Deus e mais nada, o anel de sua majestade, Deus e mais nada. Eles se abraçaram. O homem, o nego, não esperou nem o dia seguinte, foi imediatamente na casa do rei. Pegou o anel, saiu correndo, chegou lá, o rei todo pomposo, do alto do seu trono, olhou para o negro e disse: então, nego, cadê o meu anel? Muito humildezinho, pobrezinho, estendeu a mão e disse: majestade, aqui está o seu anel. O rei pegou o anel e falou: esse não é meu anel não, nego. É sim, majestade. O senhor consegue ver o nome do senhor aqui? O rei chegou bem perto e olhou. E dizem que desde esse dia em diante, Vina, não apenas o nego, mas também o rei passou a dizer Deus e mais nada. Meu Deus, que lindo, gente. Deus e mais nada.
Que história maravilhosa, Rogério. Muito legal ouvir esse conto, né? Aham. E entender, assim, desde quando a pessoa tem fé, é o que eu falo para você. Quando você tem fé, tudo o que você deseja acaba acontecendo, porque a palavra tem poder. E é o Deus que ele acreditava que existia, e ele que estava ali fazendo tudo, ajudou que ele não morresse, porque o anel voltou até ele. Os contos que o povo conta e que está nas vozes das tradições têm grandes qualidades. Uma delas é transmitir certas mensagens positivas e, ao mesmo tempo, divertir, entreter. Essas histórias eram contadas à noite, em serões noturnos, onde geralmente um ancião, uma pessoa tarimbada pelo tempo, com muito saber, reunia à sua volta crianças, jovens, adultos, gente de todas as idades. E do alto de sua sabedoria, que aprendeu com seus antepassados, transmitia isso através da voz. Você imagina uma criança, e seu Zé Pedro, ele me conta isso com lágrimas nos olhos. Eu contando assim é vulgar e pequeno. Seu Zé Pedro é um talento humano contando as histórias. E você imagina um senhor de 95 anos contando essas histórias, e ele lembra, quem contou essa história? Adivinha? Foi o seu avô, que era um grande narrador. Se o seu Zé Pedro é um grande narrador, imagina o avô dele contando essas histórias. Outra curiosidade sobre esse conto, Vina, é que, como eu disse, os contos são histórias antigas. A gente não pode atestar a origem ou quem inventou essas histórias, mas os folcloristas identificaram os registros mais antigos no passado dela. E sabe qual é o registro mais antigo dessa história? Escrito. Heródoto, o historiador da antiguidade, que viveu 400 anos antes de Cristo. Nossa. E ele diz na obra que ele não inventou essa história, ele ouviu essa história. Ou seja, quão mais velha não é essa história, não é? Nossa, e se a gente passa de Heródoto, a gente pode chegar a Machado de Assis. No século XIX, inspirado, a gente não sabe se nos contos populares, que era comum no Brasil como um todo, ou se Machado leu Heródoto, inspirado nessa história, o Machado de Assis escreveu um conto, dessa vez um conto literário, chamado O Anel de Policlatos. E aí a gente pega um narrador, um senhor da comunidade quilombola, não sabe ler nem escrever, ele não imagina quem é Heródoto, não supõe quem é Machado de Assis, mas isso não minimiza seu saber, né? Ele ouviu essa história e continua transmitindo ela para a sua comunidade. E isso é lindo, né? E o mais bonito de tudo desses contos, sabe o que é, Vina? É a capacidade que os contos têm de migrarem de geração em geração de pessoas. Se você quer ler uma história como de Machado de Assis, por exemplo, você tem que comprar o bendito livro. Ou seja, você tem que pagar por esse saber. As histórias da tradição, elas circulam free, livremente, de voz para ouvido, sem que o narrador cobre por isso. Ele tem o prazer de dividir o seu saber. É uma coisa gratuita, generosa, genuína. Sabe? É uma ideia de um saber coletivo. Não é um saber individualizado. Como é próprio de nosso mundo e do nosso tempo, né? A individualização. Se você quer, você tem que pagar por isso. Não. Os contos tradicionais, eles são um saber que só existem porque existe a coletividade. Porque se eu conto uma história, eu preciso de uma audiência. Sim. 2, 3, 4, inúmeras pessoas. Então exige essa audiência. Então eles têm uma necessidade de ter as pessoas ali por perto. Então são lindas. E são inúmeras as histórias. E os contos religiosos são o que mais existe aqui na região. Deixa eu contar um outro conto religioso. Dessa vez, esse conto eu achei muito curioso ao ouvi-lo pela primeira vez, porque eu tinha lido essa história antes de ouvi-la. Lido onde? Monteiro Lobato. Sério? O maior escritor de nossa literatura infantil e juvenil, inspirado muito provavelmente nos contos tradicionais, meteu essa história em um dos clássicos de sua obra. A Reforma da Natureza, de Emília, é uma história baseada num conto popular, claro, com as suas devidas adaptações. Lá, quem leu o Monteiro Lobato, e esse livro em particular, A Reforma da Natureza, vai se lembrar que Emília ouve da tia Anastácia uma história de um homem que um certo dia olhou para a natureza e disse, está tudo errado. E se fosse diferente? Ele vai reinventando as coisas, e ao tentar reinventar, só dá problema. Então, essa história está nas vozes das tradições do povo. O povo conta essa mesma história, mas de uma maneira religiosa. Diz o seguinte, da época em que Jesus e Pedro andou no mundo, essa é Dona Sofia, tá? Eu me lembro perfeitamente de quem foram os narradores, cada um que me narrou.
Dona Sofia, uma narradora da região de Caetité, de 94 anos, ia fazer 95 quando faleceu, infelizmente, há 2 semanas atrás. Mas antes disso, ela me fez herdeiro dos seus saberes, narrando uma quantidade infinita de histórias tradicionais, em particular os contos religiosos. E ela me narrou, então, esse conto, que é a história que inspirou, provavelmente, Monteiro Lobato na criação do seu livro, A Reforma da Natureza. Então, diz o seguinte o conto. Jesus e São Pedro andavam pelo mundo. Quando certo dia eles estão andando por um lugar, Pedro então para e diz, olhando para uma roça de melancia: Senhor, as coisas que o Senhor fez estão tudo errado. Como assim, Pedro? Está muito errado, Senhor. Muitas coisas que o Senhor fez no mundo estão erradas. Não, Pedro. Tudo que eu fiz está no devido lugar e está certo. Está errado, Senhor. Como assim? Diz o que é que está errado, Pedro. Isso aqui, o senhor não está vendo? Mas o que é isso? Uma plantação de melancia. Mas o que é que está errado na plantação de melancia? Como pode, senhor, uma fruta desse tamanho nascer numa planta que é uma rama espalhada pelo chão? Uma fruta desse tamanho devia estar numa árvore proporcional a ela. Não, Pedro. As coisas que eu fiz são assim porque são. Está certo. Está errado, está certo, está errado. Ficaram ali os dois nas rusgas, sem chegarem a um consenso. Então depois partiram em viagem, que andavam pelo mundo, pregando a palavra, e em certa ocasião, eles resolveram então descansar, já cansado de muito caminhar, debaixo de um pé de juazeiro. Vocês conhecem, pessoal, vocês que estão aí em casa, um pé de juazeiro? É uma árvore linda, que floresce pelo sertão como um todo. Mas ela é uma árvore que tem uma particularidade, é o seu gigantismo. Ela é enorme. Mas a enormidade dela contrasta com a fruta que ela dá, que é uma sementinha desse tamanho. Então Jesus e Pedro, então, pousaram debaixo de um pé de juazeiro e lá pelas tantas um vento soprou. Uma fruta, então, caiu. Pô, bem no nariz de Pedro que estava deitado debaixo da árvore. Jesus então se assustou e falou: o que foi, Pedro? Ai, Senhor, misericórdia. O que foi, Pedro? A fruta, Senhor, dessa árvore caiu agora, bateu no meu nariz, quase parte a minha cabeça ao meio. Tá vendo, Pedro? Como as coisas que eu fiz foram todas certas? Imagina se aquela fruta fosse nessa árvore. Que delícia de história, professor. Então, eu sei que a gente poderia ficar aqui, né, muito tempo contando, porque você narra muito bem. Traz aí pra gente toda a sua energia de narrador, o seu amor pela narração. E nos ensina, né? Porque cada história dessa, cada conto, traz uma mensagem para nós, para você que estuda, para você que gosta de literatura, para você aprender e também aprender a ouvir e contar história. E quando você fala dos contadores que contaram a partir dos contos que os avós contavam, eu lembro do meu avô. Quando nós éramos crianças, nós morávamos na zona rural e não tinha energia. Não tinha energia, minha gente, não tinha celular, não tinha notebook, não tinha televisão. Então, a gente se reunia, nós nos reuníamos ao lado do meu avô e acendia fogueira, colocava as lamparinas e ele contava muitas histórias, muitos contos. Fiquei me lembrando aqui. E hoje, infelizmente, acabou-se, né, essa tradição de reunir com seus avós. E eu tenho certeza que seus avós sabem muito. Deixa o celular de lado um pouquinho e convide a eles a contar uma história para vocês. E deixe aqui no Instagram da TV Conexões e aqui também no YouTube da TV Conexões que você tem um conto para nos contar, que a gente vai convidar você para contar este conto para a gente. Professor, muito obrigada. Foi um prazer tê-lo aqui mais uma vez. A TV Conexões agradece e os alunos também, com certeza, agradecerão por você trazer a memória dos contos para a nossa realidade agora, no século XXI, já que você disse que ele é tão antigo e conseguiu sobreviver há tanto tempo, há séculos, né? Com certeza, muito mais vai sobreviver a partir de agora, desses recontos e reconstituição, rememorização dos contos. Vira, eu que agradeço a abertura desse espaço, porque são cada vez mais raros espaços, da própria universidade mesmo, onde eu leciono, é muito raro abrir espaço para as tradições orais. Nós vivemos numa sociedade marcada pela palavra, a letra escrita,
uma sociedade grafocêntrica, mas existe saber para além da palavra. A gente precisa valorizar esses saberes, e esses saberes estão mais próximos de nós do que a gente imagina. Então, parabenizo vocês da TV Conexão por abrir espaço para as tradições orais, para os contos populares, para os narradores tradicionais, para o patrimônio da nossa cultura que ainda está vivo e merece respeito e merece ser valorizado. Então, vocês fazem um trabalho de divulgação, de incentivo que é imprescindível. Obrigada, professor. Muito obrigada. Finalizamos aqui mais um quadro Conexões Literárias. Agora vamos para um intervalo e logo após voltaremos com Descomplique os seus estudos. O governo do estado trabalha e garante moradia digna para quem mais precisa no Oeste Baiano. Em Santa Maria da Vitória, o residencial Alto Paraíso 2 transformou a vida de mais de 1.000 pessoas que receberam moradias do programa Minha Casa Minha Vida, uma parceria do governo estadual com o governo federal. E em Ibotirama, o residencial Jardim Novo Tempo já foi entregue. Todo novinho e estruturado, o conjunto habitacional tornou realidade o sonho de Dona Roseli e de mais 600 pessoas que agora têm um lugar mais confortável e seguro para morar, com mais alegria e qualidade de vida. Feliz! Uma felicidade imensa no meu peito, que não cabe mais, entendeu? E agradeço ao governo estadual por ter me proporcionado essa felicidade. Mudou a vida para melhor e vai mudar mais ainda, em nome de Jesus. Bahia, governo presente, futuro pra gente. Chegou a hora tão esperada, o quadro Descomplique o seu estudo. O momento em que você vai aprender a estudar de forma correta. E hoje eu vou continuar dando aquelas dicas poderosas. E a dica número 6 é: aprenda a executar o que você planejou. Isso mesmo, minha gente. Você é aquela pessoa que planeja, que faz aquele planejamento lindo, coloca aquele monte de post-it, aquelas canetinhas coloridas e fica lá na frente da sua cama? E chega ao final da semana, você diz: nossa, não consegui cumprir nada do que eu planejei? Pois é. O que eu tenho para te dizer é o seguinte: não adianta planejar sem ação. Você precisa agir. Imagine aí, uma pessoa que se matricula na academia, que paga um personal, mas que não vai lá. Quando é que essa pessoa vai ficar saradona? Nunca. Porque ela planejou, porque ela pagou, mas ela não executou. Do mesmo jeito, minha gente, é o estudo. O 7º desafio é manter o foco nesse mundo de distrações. Esse é o meu maior problema. Eu não consigo focar na hora de estudar. Sim, e o que fazer? Como resolver esse problema? Muito fácil. Se você acha que focar é olhar para algo e seguir em direção, você está errado. Steve Jobs, ele diz o seguinte: focar não é dizer sim para alguma coisa e seguir naquela direção, mas dizer não para centenas de possibilidades. É isso mesmo, minha gente. O que você precisa entender? Que foco é quando você consegue dizer não para o seu colega que te chama para tomar um açaí. Você fala: não posso agora porque eu tenho um compromisso comigo. Eu vou estudar agora e não vou sair com você. Olha, isso é foco. Foco é quando você diz não para uma mensagem do Instagram que apitou pip, e você corre para olhar. Quando você está focado, você não faz isso. Você vai dizer: não vou olhar as redes sociais até que eu termine esse conteúdo. Tire da cabeça aquela ideia que foco é você em direção a algo que você deseja. Mas sim, é dizer não para as muitas possibilidades que te levam à distração. Então, aprenda a entender isso. Compreenda o que você deve eliminar para que você possa focar de forma assertiva nos seus estudos. Chegou a hora de falar sobre o desafio 8º. O que esse desafio vai te ensinar? Ele diz o seguinte: aprenda a eliminar a sua distração. Você sabe quais são as suas distrações? Qual a dica, professora? Faça uma lista. Descubra o que te distrai, o que te impede de estudar.
Se você já perdeu de entregar um trabalho, já ficou em recuperação de provas por conta das distrações, chegou a hora de você fazer uma lista daquilo que não te deixa ser efetivo nas suas tarefas quanto ao estudo. Então, a partir do momento que você sabe o que te prejudica, você vai evitar. Você não vai passar horas olhando o Instagram, respondendo mensagem de WhatsApp, indo para eventos que não te traz benefícios quanto aquilo que você objetiva, quanto que você estuda, porque você já sabe o que te leva à distração. E, consequentemente, você poderá cortar. O 9º desafio, esse eu adoro. Identifique as suas prioridades. Você sabe qual a sua prioridade? Quando você acorda pela manhã, qual a sua prioridade? Escovar os dentes, né? Senão vai ficar com aquele bafão e ninguém vai suportar. E você faz isso automaticamente. Por que você faz isso automaticamente? Porque é prioridade e você já faz diariamente. Do mesmo jeito, você tem que fazer com o seu momento de estudar. O que é prioridade para você? Se você tem um trabalho de escola, você estuda para o Enem, você tem um trabalho de casa, o que neste momento você precisa fazer primeiro? Você tem que identificar e depois que identificar, cumprir. Lembra da execução de tarefas? Quando você identifica suas prioridades, consequentemente, você vai conseguir executar de forma muito mais efetiva. Então, minha gente, faça logo aí a lista das suas prioridades diariamente. Com isso, você não vai perder tempo fazendo algo que você poderia fazer amanhã ou depois. Muitos alunos evitam de estudar e falam assim, mas eu tenho que entregar um trabalho. O trabalho é para daqui 5 semanas. E ele já está fazendo agora e evita de estudar aquilo que ele precisava estudar naquele momento. Por que faz isso? Porque não identificou as suas prioridades. E agora chegou o momento da 10ª e última dica, que é o 10º desafio. E qual é o 10º desafio, professora? Crie hábitos. Isso mesmo, gente. Como eu disse no 9º desafio, você escova os dentes todos os dias, porque é prioridade, porque é o quê? Hábito. Então, você tem um hábito e este hábito te conduz sem sacrifício. Você faz tudo aquilo que você habitua sem sacrifício. Por que você não estuda sem sacrifício? Porque você não tem um hábito. Se todos os dias você lê 5 páginas de um livro, mesmo que você não era um leitor durante muito tempo, e durante 30 dias você fizer isso de forma assertiva, no mesmo horário, te garanto, você vai criar o hábito de leitura. Você vai ler todos os dias 5 páginas, até que o seu organismo vai querer mais. Aí você vai ler 10, 20 e de repente, minha gente, você está lendo um livro inteiro. Do mesmo jeito é o estudo. Se você colocar para estudar todos os dias 2 horas, isso vai se tornar uma rotina na sua vida. E, consequentemente, você não conseguirá mais ficar sem estudar. Comigo é assim. Eu gosto muito de estudar. Eu leio todos os dias. Meu dia é muito cheio. Eu tenho uma rotina cheia de atividades. Mas eu tenho o meu horário de fazer a minha leitura. Tenho o meu horário de estudar, porque eu também sou estudante, né? Estou sempre aprendendo algo. E não vou dizer para vocês que é fácil. Não é. É muito desafiador. E como é que eu consigo? A partir do hábito. Então, já faz parte da minha vida. Quando eu fico sem ler, eu sinto falta. Já me habituei. É como escovar os dentes. E é isso que eu desejo para vocês, lindos e lindas. Eu quero que vocês aprendam com essas dicas, que utilize elas no seu dia a dia, que faça aquilo que eu solicitei, identifique o que te faz procrastinar, aquilo que não te deixa estudar, elimine isso de forma efetiva e, principalmente, estude com vontade, estude com hábito. Foi muito bom estar aqui. Até o próximo programa. Educação combina com pão, salada, feijão e uma pitada de sorriso. Aprender com prato quentinho, sabor de carinho. A gente quer ver um novo Brasil. Aprender e comer, comer e aprender.
Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE, está presente em todas as escolas públicas da educação básica. São mais de 50 milhões de refeições servidas por dia, com parte dos ingredientes produzidos pela agricultura familiar. E o governo federal, por meio do Ministério da Educação, aumentou em até 39% o investimento na alimentação escolar. Agora, são 5,5 bilhões de reais por ano. Porque comida de qualidade melhora até o desempenho dos estudantes. Aprender e comer, comer e aprender. Toda criança. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal.